Né, do culto de ações de graça que a gente esteve presente lá em Goiás, na casa do meu cunhado. Vocês lembram que a gente estava comentando, né, que ele ia fazer um culto de ação de graça pelas bênçãos que ele recebeu. Estava com um diagnóstico de câncer em um dos rins e a metade da bexiga. E vocês lembram que eu compartilhei que na semana da cirurgia os médicos ligaram para ele ir lá, mas não era para fazer cirurgia, era para eles fazerem os novos exames, porque ele não tinha mais nada. Então nós estivemos presentes lá, foi um momento de muito quebrantamento, muito júbilo, muita alegria, muito choro. Dona Vilma esteve presente lá com a gente, né, Dona Vilma? Foi realmente assim, tremendo. Eu já até convidei ele para estar vindo aqui, para estar compartilhando conosco daquilo que foi esse milagre. Mas, irmãos, o mais interessante é a consciência de que Deus pode mudar todas as coisas, né? Deus pode mudar diagnóstico, Deus pode mudar prognóstico, e para os homens é algo impossível, mas para Deus tudo é possível, amém? Para Deus tudo é possível. E ele, compartilhando lá com a gente, ele fala que foi no dia 23 de abril, quando ele acordou de madrugada, ele saiu da cama, foi para a varanda da casa dele, orar a Deus e clamar a Deus, e ele sentiu naquele momento que ele havia sido curado, porque a partir daquele momento ele não teve mais dor. Ele não teve mais dor, ele não teve mais indisposição. E ele diz que desde janeiro, quando ele recebeu o diagnóstico, ele não havia dormido uma noite tão tranquila após aquela oração. Que até a minha irmã ficou preocupada com ele, porque mora em fazenda, né? Então vocês já viram como é que é a vida de fazenda. Levanta cedo e tal. E esse dia ele ficou até tipo 9 horas da noite na cama. Um sono reparador, um sono de paz. E segundo ele, a partir daquele momento ele não sentiu mais nada. E ele teve a convicção, né, de que ele havia sido curado. E a oração dele era que os médicos lá de Barretos fizessem novos exames, porque ele tinha consciência que se fosse operá-lo, era uma operação em vão, porque ele não tinha mais nada. E Deus ouviu a oração dele também. Na semana da cirurgia ele fez que estava marcada, ele fez um exame. Aí ele foi para a casa dele, os médicos ligaram para ele voltar para repetir os exames, porque a cirurgia dele estava marcada para quinta-feira, sexta-feira ele recebeu a notícia que era para ele voltar. E segunda de manhã repetiu os exames, à tarde com o resultado dos exames dos médicos. Rapaz, você tem que explicar para a gente o que aconteceu. Porque essa hora era para você estar sem um rim e sem a metade da sua bexiga. E agora você não tem mais nada. Aí ele falou assim, eu sei te explicar o que aconteceu. Esse é o meu Deus, é o nosso Deus. É o Deus. E o médico falou assim, mas que Deus é esse? Ele falou assim, o Deus da Bíblia. Irmãos, e o médico, segundo ele, abraçou ele e chorou copiosamente. Falou, rapaz, eu tenho tantos anos de medicina e nunca vi isso acontecendo. E como meu cunhado já estava de carteirinha marcada ali, porque ele estava indo desde final de dezembro, janeiro, ele estava indo todo mês, umas 2 vezes por mês. Aí veio aquela equipe que estava dando assistência lá com ele. Muito quebrantamento ali na equipe. Pessoal da enfermagem, pessoal da junta médica. E ele pôde compartilhar com eles também um pouco desse amor de Deus, né? Por isso que a Bíblia diz que a gente não pode, né, calar, a gente não pode deixar de falar daquilo que a gente tem visto, daquilo que a gente tem ouvido. Esse é o nosso Deus, né? E, irmãos, eu compartilhei lá dizendo que não era uma bênção somente da vida do meu cunhado, mas é uma bênção da igreja, né?
que nós também oramos, a igreja dele local lá também orou, muitos irmãos oraram, né? Então a gente entende que foi, tipo assim, uma bênção para todos nós. E a gente tem, né, motivos para agradecer a Deus. E outra coisa que eu compartilhei lá também, porque às vezes a gente quer agradecer a Deus somente quando Deus atende a nossa oração daquilo que é o desejo do nosso coração. Mas quando Deus responde de outra maneira, é mais difícil da gente agradecer, não é? Mas também a gente tem que agradecer. Segundo a vontade de Deus, que ela é boa, que ela é perfeita e ela é agradável. Por mais que para mim, ela é, às vezes, difícil, ela é contrária à minha vontade, mas para Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 23. Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Os irmãos podem. Obrigado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, a Deus, por esta manhã. Te louvamos, a Deus, pela beleza da tua santidade. Queremos te agradecer, a Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. O Senhor tem sido, a Deus, um Pai bondoso, um Pai de amor, um Pai que cuida. Obrigado, a Deus, pela ceia, pela mesa, a Deus, onde compartilhamos, a Deus, do pão, do sangue vivo que desceu do céu, que é o seu Filho, Jesus Cristo. Juntamente com os nossos irmãos, a Deus, onde podemos celebrar, a Deus, celebrar a vitória em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Irmãos, essa passagem, né? Ela tem um contexto bastante interessante, porque ela se dá num local totalmente propício àquilo que Jesus estava ensinando. Né? Depois você pode ler todo esse capítulo lá a respeito da parábola do semeador. Jesus era um craque em marketing. Né? Jesus tem até um livro que diz que Jesus foi o maior marqueteiro que já existiu na face da terra. Porque ele conseguia adaptar aquilo que ele estava falando para as pessoas à realidade local. Ele conseguia trazer para as pessoas, para o entendimento das pessoas, aquilo que era o dia a dia, a realidade daquelas pessoas. Né? Quando Jesus fala da ceia, quando ele fala do pão, quando ele fala do sangue, ele sabia muito bem o que aquilo significava para o povo judeu. Ele sabia o que significava um pacto de aliança com o povo judeu, um pacto com sangue. Ele sabia que aquilo tinha um peso muito grande para o povo judeu. E quando Jesus, então, começa a falar ali dessa parábola do semeador, o local, né, ali no lago de Genezaré, ali às margens do mar da Galileia, havia naquele local uma plantação, né, muito bonita. Havia ali uma plantação de trigo muito bacana. E Jesus sabia que se ele falasse por parábolas, as pessoas iriam entender de uma maneira mais clara. As pessoas iriam entendê-lo de uma maneira que tocava o coração dessas pessoas.
Interessante, irmãos, que quando nós começamos o nosso culto ali na abertura com o Alex, ele estava falando sobre coração simples, coração ensinável. E quando Jesus então começa a ministrar sobre essa passagem, né, da semeadura, ele sabia que as pessoas que estavam ali tinham, cada um segundo o seu coração, aquela particularidade daquela local, daquela terra. Jesus podia então transmitir de modo caloroso a sua palavra para que eles pudessem não ser somente ouvintes, mas torná-la praticantes. Jesus se referia àqueles que não entendiam o Evangelho, não compreendiam, porque a mensagem não seguia a lógica religiosa dos judeus, porque os judeus estavam esperando, irmãos, um Messias para fortalecer o reinado de Israel, mas um reinado com força, com autoridade. Eles esperavam, né, o Messias trazendo, né, grande impacto no poderio militar, no poderio de guerras, né? Mas então Jesus vem ministrando sobre mudança de comportamento, sobre mudança de caráter, sobre mudança do nosso interior, aonde ele estava dizendo que o seu reino era baseado no amor ao próximo. O seu reino era baseado em amar os nossos inimigos. O seu reino era baseado em a gente amar aqueles que nos perseguem. Irmãos, e essa mensagem não mudou. Essa mensagem ainda é a mesma. Essa mensagem ainda é real aos nossos corações. A gente vive no mundo de muito atropelo. A gente vive no mundo de muita disputa. A gente vive no mundo que você sempre tem que produzir mais, você sempre tem que falar mais alto, você sempre tem que bater mais forte. Esse é o mundo que a gente vive. E aí, às vezes, a gente não quer ser tratado, como o Silas falou, às vezes a gente não quer ser humilhado, a gente não quer, às vezes, ser chamado a atenção em alguma situação do nosso trabalho. Pelo contrário, a gente sempre quer se exaltar, a gente sempre quer falar mais alto, a gente sempre quer subjugar as pessoas, porque é mais fácil, não é verdade? Aí quando Jesus vem, fala para a gente fazer o contrário, para a gente ceder a nossa vez. Para a gente ter um coração simples, para ter um coração humilde. Para a gente amar aquele que tem nos perseguido. Para a gente amar os nossos inimigos. Aí a gente fala, não, eu não vou me envolver, não tem nada contra, mas não quero relacionamento. Que tipo de situação é essa que a gente vive? Né? Jesus diz que se a gente amar somente aquele que nos ama, que mérito nós temos? Os incrédulos, os ímpios que agem assim. Né? Você é meu amigo, eu sou seu amigo.
Os ímpios que agem assim. Então Jesus, irmãos, queria ensinar para aquele povo que o seu reino era baseado, então, no amor ao próximo, no amor aos inimigos. E esse tipo de discurso, irmãos, muitos rejeitavam. E pergunto se não é a situação de hoje. Muitos ouviam e não compreendiam, ou não era do interesse deles compreenderem. Porque eles queriam alguém que engrandecesse as suas vidas materiais, elevando o reino de Israel àquela potência dominadora. Por isso eles ouviam de mau grado, com uma disposição interior de não aceitar a palavra, de não entender a mensagem do Evangelho, endureciam seus corações e não podiam converter em serem sarados. Está lá em Mateus 13, 14, depois você pode ver. E 13, 15 também. Mas aí Jesus diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, é o que compreende a palavra e dá o fruto, e produz a 100, outro a 70, a 60 e outro a 30. Então a mensagem do amor de Deus e ao próximo é recebida com alegria nesse coração, irmão. Coração humilde. Irmãos, o coração humilde é aquele que está ávido para receber ensinamento. Coração simples é aquele que é ensinável. Já viu quando você vai conversar com uma pessoa que está com o coração duro? Tudo que você fala para ela, ela te retruca. Ela está endurecida, ela petrificou. Tudo que você fala, ela não aceita. Porque ela está com o coração soberbo. Não tem aquele coração humilde. E a Bíblia diz que tudo que agrada a Deus é um coração humilde. Um coração simples. Porque o soberbo ele rejeita. Então o coração simples, irmãos, coração humilde, é isso que agrada a Deus. E quando a gente está com esse coração aberto, a gente está pronto para ser esse terreno, para receber essa palavra, para no devido tempo dar esse fruto. Quando esse coração, então, irmãos, é ensinado, ele é um coração pronto para chorar, pronto para receber, pronto para consolar, para andar em mansidão, para andar em paz, ser embaixadores da paz de Cristo. Irmãos, e nesta manhã, a gente quer fazer uma breve reflexão sobre essa palavra, sobre essa semente. O salmista lá no Salmo 119 diz que essa palavra, essa semente, ela é doce, mais doce do que o mel. A minha boca, lá no Salmo 119, 103. E essa semente, irmãos, quando ela cai no nosso coração, que é um solo. E aí eu te pergunto, como é que está o seu coração? Como é que está o seu solo? O seu solo está fértil ou o seu solo está infértil? Você está com o coração pronto para receber? Você está com o coração pronto para ser ensinado? Ou você está com o coração fechado? Você está com o coração infértil, infrutífero, improdutivo? Você está com esse coração, irmãos, para receber com alegria aquilo que vem da palavra de Deus, aquele que é o ensinamento do Senhor? Ou você está com aquele coração que fica chateado com qualquer coisa, fica agoniado com facilidade, fica emburrado por qualquer coisa, qualquer situação que acontece na igreja? Ah, domingo eu não vou. Louvor, hoje não foi legal, domingo que vem não vou.
o louvor estava muito alto, a palavra não foi legal, os irmãos não me cumprimentaram, não me abraçaram. Domingo que vem eu não vou. Irmãos, a Bíblia diz que enganoso é o nosso coração. E se a gente tem que guardar alguma coisa, a gente tem que guardar o nosso coração. Como é que está seu coração? Eu quero que você medite nessa manhã, reflita nessa manhã. Como é que está seu coração? Fértil, ensinável, aberto ou fechado? Um solo infértil. E quando seu coração está fechado, irmãos, aí os nossos olhos também começam a ver tudo errado. Você vê tudo com defeito. Tudo está errado. Se os teus olhos forem maus, todo o restante, segundo a palavra de Deus, é mau. E ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Está lá em Isaías 5:20. Ou você tem sido, irmãos, aquele otimista, né? Aquele coração que tem esperança, aquele coração que está sendo provado, está sendo lapidado, mas está firme, está esperançoso, né? Na certeza que o choro pode durar a noite inteira, mas você tem certeza que a alegria, ela virá no amanhecer. Amém? Então, que tipo de coração a gente tem vivido? Que tipo de vida, né? A gente tem escolhido para a gente. Como que a gente tem visto, essas situações que nos rodeiam? Como que a gente tem se apercebido das adversidades que nos rodeiam? Porque, irmãos, o diabo, ele continua agindo da mesma maneira. Mesma maneira que ele agiu com Adão e Eva, ele continua agindo conosco. As armadilhas dele são as mesmas, as armas são as mesmas. Tenta confundir a nossa identidade. Tenta ir direto no nosso emocional. Por que você está passando por isso? Você é filho? Se você é filho de Deus, por que você está vivendo isso? Né? Foi assim com Adão e Eva, foi assim com Jesus Cristo. É assim conosco. E às vezes a gente ainda cai na cilada dele. A gente ainda dá uma abertura de guarda para ele entrar. E aí, irmãos, quando a gente dá essa brecha, o nosso coração, ele se fecha. Os nossos olhos também veem tudo errado. Tudo com defeito. E a gente esquece, irmãos, lá no Salmo 139. Esse texto é bastante interessante, ele é lindo. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Bom, já imaginou que tremendo? Já imaginou que coisa tremenda? Eu já compartilhei com vocês, né? A tecnologia hoje de ultrassom. Eu fui no ultrassom do meu netinho. E aí a gente vê tudo. Né? Tudo. Né? Os irmãos, eu creio que tiveram essa experiência também, né, pai? É tremendo. E a Bíblia está dizendo que o Senhor já conhecia todos os nossos dias.
tudo determinado, tudo escrito. E a gente esquece disso, que a gente é filho. Que Deus conhece você, que Deus me conhece desde o ventre da nossa mãe. Quando a gente ainda era informe. E a gente esquece. E a gente dá brecha para o inimigo, né? Eu diria, o Otaviano, é atazanar aí a nossa vida. Que a gente não esqueça, irmãos, da nossa identidade. Nós somos filhos. Filho desse Deus que move os céus e a terra em favor de você. Que abre a porta para você passar. Que abre o mar para você passar. Por isso, irmãos, que a gente tem que ir e frutificar, né? Multiplicar, espalhar esse amor de Deus, né? A 30, a 60, a 100. Eu quero terminar, irmãos, dizendo que lá em Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Irmãos, a gente não tem sido longano de jeito nenhum. Qualquer coisa a gente não tem paciência de nada. Nossa paciência desse tamanhozinho. Principalmente da nossa casa, nossa família. Nós temos sido benignos, né? Nós temos tido mansidão. Temos sido temperantes, né? Aquele que tapa uma brecha aqui, tapa outra brecha aqui, acode um necessitado aqui, acode outro ali. Ou a gente tem olhado somente para o nosso umbigo? Ou você tem olhado somente para as suas necessidades? Vamos colocar de pé.